Olá, amigos do YouTube, eu sou a professora Catiane Farias, este é o canal Farmatop e esta é a primeira aula sobre o Código de Ética Farmacêutica, sobre a Resolução 596 de 2014. Mas antes, vamos entender um pouco sobre ética profissional. A ética profissional, ela é entendida como os parâmetros que guiam atitudes corretas e honestas em uma determinada profissão. Então, para facilitar que tais preceitos sejam seguidos, cada ramo de atividade ela conta com seu código de ética. Então, além do código de ética farmacêutica, nós temos o código de ética médica, o código de ética odontológico, dentre tantos outros. Neste código de ética farmacêutico estão descritos os direitos, os deveres e as proibições, além dos princípios fundamentais para serem observados pelos profissionais atuantes na área farmacêutica, ou seja, ele é um conjunto de normas que o profissional deve seguir no desenvolvimento de sua profissão. E a transgressão a este código poderá resultar em sanções disciplinares por parte do Conselho Regional de Farmácia após uma apuração de sua comissão de ética. Então, vamos entender tudinho agora. Esta resolução ela é dividida em 3 anexos. O anexo primeiro, ele descreve o Código de Ética Farmacêutica. No anexo segundo, o Código de Processo Ético. E no anexo terceiro, estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Então, nesta primeira aula, nós vamos falar sobre o Código de Ética Farmacêutica, sobre as sanções disciplinares da profissão, sobre as infrações éticas e disciplinares consideradas leves, as medianas e as graves, e vamos falar também sobre os princípios fundamentais da profissão. O Código de Ética Farmacêutico, ele contém as normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e também pelos demais inscritos no Conselho Regional de Farmácia. Então, ele se aplica tanto a farmacêutico quanto a técnicos de laboratórios, patologistas, técnicos de análises clínicas, inscritos no CRF no exercício do seu âmbito profissional respectivo. Além disso, este código de ética ele não se restringe apenas àqueles profissionais que estão dentro da farmácia, mas a todos os profissionais que executam as atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde, bem como quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da farmácia em prol do zelo pela saúde. O farmacêutico, ele é um profissional da saúde, portanto, cabe a ele executar todas as atividades que são inerentes ao seu âmbito profissional, além de todas as ações de educação dirigidas à coletividade na promoção da saúde. Então, este código de ética, ele se baseia basicamente na manutenção da saúde da população, e ele deixa bem claro que o farmacêutico ele não pode lesar nenhum paciente, além de ter que promover a educação em saúde. Quais são as sanções disciplinares? Bem, as sanções disciplinares a quem infringe este código de ética que estão aqui descritas são a advertência ou advertência com emprego da palavra censura, multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, suspensão de 3 meses a 1 ano da atividade profissional ou eliminação do CRF, ou seja, ser proibido de exercer a sua profissão. Quais são as regras de aplicação destas sanções disciplinares? Então, são passíveis de pena todas as transgressões a este código e também as transgressões às resoluções do CFF, as deliberações do CRF e as infrações das legislações farmacêuticas. Além disso, as sanções elas são cumulativas e ainda tem as sanções de natureza civil e criminal, que podem decorrer de uma infração a este código de ética.
Antes de continuarmos, me responda uma coisa. Esta aula, ela está te ajudando de alguma forma? Então ajuda também a manter o canal. Para isso, é só fazer sua inscrição e também curtir esta aula. Agora, se você está estudando para concurso público ou então quer estar sempre atualizado, ativa também o sininho, pois toda semana temos aula nova no canal. Quais sanções devem ser aplicadas a quem comete infrações leves? Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que entender que as infrações a este código, elas são classificadas ou agrupadas em infrações leves, infrações medianas e infrações graves. Então, quando o profissional ele comete uma infração considerada leve pela primeira vez, ele poderá ser punido com uma advertência, e esta advertência é sem publicidade. Se ocorrer por uma segunda vez, esta advertência por escrito, com o emprego da palavra censura, também sem publicidade. Ocorrendo pela terceira vez, poderá ele receber uma multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, e no caso de reincidências a infrações leves, esta multa ela poderá ser elevada ao dobro a cada infração. Um exemplo de uma infração leve é quando o profissional ele deixa de informar o CRF todos os seus vínculos empregatícios, ou então ele deixa de atualizar seus endereços residencial e eletrônico. Ambas são consideradas infrações leves. Quais são as sanções que devem ser aplicadas a quem comete infrações medianas? Então, uma infração mediana, um exemplo, exercer simultaneamente a medicina. Então, neste caso, será aplicada uma multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, e no caso de reincidência de outras infrações medianas, esta multa ela poderá ser elevada ao dobro ou ainda aplicada a pena de suspensão. No caso das infrações consideradas graves, como, por exemplo, fazer uso de documentos, atestados, certidões ou declarações falsas, na primeira vez será aplicada uma pena de suspensão de 3 meses, na segunda vez essa suspensão será de 6 meses e na terceira vez a suspensão de 12 meses. E pode ocorrer a eliminação quando o profissional ele for condenado em definitivo por 3 vezes apenas de suspensão por faltas graves, ainda que em conselhos regionais diversos. Então, se o profissional ele for condenado após julgado a pena de suspensão no CRF do Ceará, depois ele for condenado em definitivo a pena de suspensão no CRF do Rio de Janeiro, depois ele for condenado a uma pena de suspensão no CRF de Minas, ele poderá ser eliminado do CRF. Quando deve haver publicidade desta decisão? Nos casos em que ocorrer multa, suspensão ou eliminação da inscrição. Então, só não ocorre a publicidade no casos em que o profissional ele receber advertência, seja ela advertência verbal ou advertência escrita. No caso de multa, ocorrerá o recolhimento de importância em espécie. Esse valor ele é variável segundo a gravidade da infração, pode ser de 1 a 3 salários mínimos regionais e é aplicada com publicidade. No caso da suspensão, vai ocorrer a apreensão temporária da cédula e da carteira profissional e o CRF vai promover a publicidade desta decisão. E no caso da eliminação da inscrição, também ocorre a apreensão da cédula e da carteira profissional do infrator, inclusive mediante ação judicial, caso seja necessário, e a comunicação desta decisão ela será feita tanto às autoridades quanto aos interessados. Vamos ver agora os princípios fundamentais deste código. Então, o exercício da profissão farmacêutica tem dimensões e valores éticos e morais que são reguladas por este código, além de atos regulatórios e diplomas legais vigentes, cuja transgressão
poderá resultar em sanções disciplinares do CRF após uma apuração de sua comissão de ética, observado o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, independentemente das demais penalidades estabelecidas pela legislação em vigor. Então, no caso da profissão farmacêutica, ela é regulamentada por este Código de Ética. Então, existe uma resolução que foi emitida pelo Conselho Federal de Farmácia que determina que este Código de Ética deve ser seguido por todos os profissionais farmacêuticos inscritos no CRF. E é ele que vai nortear o seu comportamento. Então, não seguir a este código de ética não é algo facultativo, mas é obrigação do profissional. E caso ele não seja seguido, o profissional ele pode sofrer as sanções legais que aqui estão previstas. Seguindo, o farmacêutico ele atuará com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, o maior princípio que o farmacêutico deve seguir é esse. Ele deve sempre respeitar a vida humana e dos animais. Isso está descrito tanto no SUS quanto na Constituição Federal. A dimensão ética farmacêutica, ela é determinada em todos os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social. Seguindo, o farmacêutico, ele responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que ele praticar, autorizar ou delegar no exercício da sua profissão. Então, isso é uma questão muito importante para aqueles farmacêuticos que possuem colaboradores sob sua supervisão. Então, eles serão obrigados a fazerem treinamentos de procedimentos operacional padrão e esses treinamentos eles precisam ser documentados e registrados com a assinatura do colaborador, assinatura do farmacêutico, a data que foi feita e também esses treinamentos eles devem ser realizados periodicamente. Porque o farmacêutico ele responde pelo ato que ele praticar e também pelos atos que praticarem no estabelecimento cuja responsabilidade é dele. Então, melhor que os seus profissionais estejam sempre atualizados, sempre em treinamento, para que não venham ocorrer erros. Seguindo, o farmacêutico deve exercer a profissão com honra e dignidade, devendo dispor de condições de trabalho e receber justa remuneração pelo seu desempenho. Então, são os sindicatos os principais órgãos que ajudam os farmacêuticos a estabelecerem um piso salarial, e este piso ele tem que ser justo. O farmacêutico ele deve zelar pelo desempenho ético, mantendo o prestígio e o elevado conceito de sua profissão. O farmacêutico deve manter atualizados seus conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar de forma contínua o desempenho de sua atividade profissional. O que acontece? O farmacêutico ele nunca pode parar de se atualizar, pois sempre estão ocorrendo alterações nas resoluções. O próprio Código de Ética já teve várias versões. A ciência farmacêutica ela está sempre evoluindo e também descobrindo novos conhecimentos técnicos e científicos. Logo, é dever do farmacêutico, é sua obrigação estar sempre atualizado. A profissão farmacêutica, em qualquer circunstância, não pode ser exercida sobrepondo-se à promoção, prevenção e recuperação da saúde, e nem com fins meramente comerciais. O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada interferência de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração e desfavor da sociedade.
Isso é no caso de quando o farmacêutico não ser o proprietário da sua farmácia. Ele não pode deixar ninguém interferir no seu trabalho. Bem, pessoal, chegamos ao final desta primeira aula. Na próxima aula, vamos estar falando sobre os direitos, os deveres e as proibições da profissão farmacêutica. Aguardo vocês e até lá!